Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Eleições. Hoje nós vamos falar sobre a importância da sociedade participar dos temas políticos, das discussões políticas, principalmente dentro das cidades. Mais uma vez conosco está a Rose Guglielminetti. Rose, seja muito bem-vinda ao Band Eleições. Obrigada, Marcos. Como você está? Certinho, e você? Tudo jóia também. Já leu todos esses livros aí, Rose, que estão atrás de você? Já li. Sabe quantos livros eu li esse ano? 31. Não, esses aqui li grande parte. Essa estante aqui é de psicanálise, né? Então não li todos, eu só consulto. Mas, assim, nesse ano já li 31 livros. Meu Deus, parabéns. E hoje a gente está recebendo o Luiz Piccolotto, ele é presidente da Associação Avança Campinas. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Band Eleições. Olha, grande prazer estar participando do programa de vocês, Marcos e Rose. Alegria, estamos aqui, juntos. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Bom, Luiz, obrigada por ter aceito o convite do nosso programa. E a sua associação, ela surgiu, eu estou chamando de associação, mas eu acho que é uma entidade, é uma ONG, né? Ela surgiu depois que foi aprovada uma lei do IPTU aqui em Campinas. Só que quando essa lei foi aprovada de aumento do IPTU, que chegou a quase 60%, depois ficou em 50%, porque no último ano o prefeito desistiu dos 10%, quando da aprovação dessa lei, eu me lembro que não tinha quase ninguém da população lá na Câmara de Campinas para poder protestar ou fazer o contraponto, além do pessoal do MBL, que sempre estava na Câmara. E aí depois vocês montaram essa associação. Por que você acha que a participação popular no dia a dia da Câmara de Vereadores, que é onde aprovam as leis que vão afetar o nosso cotidiano, é tão baixa? Então, Rose, é bom o que você falou. A sociedade, né, os empresários, todos nós vivíamos cuidando da nossa vida, do nosso dia a dia, das nossas dificuldades e não estávamos inteirados politicamente do que estava acontecendo. E aí fomos surpreendidos, né, por esse aumento. A gente acompanhava no ano de 2017, eu fui numa reunião na prefeitura e eles falavam, mas a gente não entendia muito o que estava acontecendo. E fomos, de fato, surpreendidos por essa notícia, por esse impacto. E aí ficou muito claro que a gente tinha que participar e ajudar a cidade, os políticos. Né? Ninguém está aqui para fazer julgamento, para fazer palanque, mas a gente precisa estar ao lado dos políticos, aplaudindo aquilo que é correto, apontando os impactos que as atitudes, certas atitudes geram. Então foi isso que aconteceu e daí nasce a Associação Avança Campinas, a união de empresários que se dispõe a dedicar o seu tempo em prol da cidade, dando dados, fornecendo dados e ajudando os vereadores e o executivo para que eles formulem coisas bacanas para a cidade, que gere desenvolvimento, renda e crescimento para a cidade. Esse é o foco do Avança Campinas. Uhum. O Luiz, dentro desse contexto, né, do IPTU, o Avança Campinas também fez uma proposta, chegou a discutir até com os vereadores. Qual era essa proposta? Quais eram as ideias, né? E se tem outras propostas relacionadas a outros impostos municipais? Então, a questão do IPTU foi uma questão que a cidade sentiu. Rose, você falou, né, o aumento de 50%, que era 60%, virou 50% para os residenciais, né? E os imóveis comerciais não tiveram o aumento continuou normal. Então, assim, foi um impacto muito grande. Os imóveis comerciais e industriais já estavam muito caros, como os residenciais, e daí a gente começou a perceber que existia alguma coisa de não saudável nisso tudo. E começamos a levantar dados. A primeira coisa que a gente levantou foi um dado da Colliers do que estava acontecendo com as outras cidades e qual o estoque dos imóveis em Campinas. E daí a gente se surpreendeu com um número que eu trabalho na área imobiliária, então já tinha mais ou menos esse sentimento de que 40% dos imóveis dos galpões estavam desocupados. Então, a partir desse dado,
e com a conversa com os vereadores, inicialmente foram os vereadores de oposição que propuseram a solução na questão do IPTU, e depois de muita conversa, tanto o vereador Zé Carlos quanto o Luiz Cirilo começaram a entender o problema, e aí a gente entrou fundo levantando dados de arrecadação e inadimplência. E daí ficou muito claro que nós tínhamos que trabalhar. Então, o primeiro foco do Avança é a questão do IPTU. Depois a gente tem outros projetos. Agora o próximo passo é conversar com os candidatos, é elaborar um documento que a gente possa entregar para eles com boas sugestões para o próximo prefeito, para os próximos vereadores. Então a gente quer contribuir a essa discussão boa. O foco inicial agora é o IPTU. Nós estamos com o projeto de lei em andamento, né? Às vésperas de ser votado, se não tiver nenhuma manobra ao contrário, e a gente vai batalhar muito para que a cidade, né, para que o prefeito dê esse presente para a cidade de Campinas, porque realmente nós dependemos disso, né? Se nada for feito, as coisas vão ficando ruins, né? Vão piorando o ambiente de negócio. A gente tem muitos dados importantes aqui que eu quero depois rapidamente comentar com vocês ao longo da entrevista, né? Ô Luiz, por que vocês procuraram os vereadores? Porque reforma tributária e tudo que é pauta tributária, ela precisa ter uma autoria do prefeito, do executivo. Vocês não conseguiram convencer o executivo de que essa pauta de vocês era necessária diante desses 40% dos galpões fechados, o que significaria uma punição ainda maior para os empresários? Não conseguimos, Rose. A gente teve diversas reuniões com vários secretários, com várias reuniões com o prefeito, sempre fomos muito bem recebidos, mas ficavam de dar um retorno, ficavam de conversar, concordavam com tudo que a gente falava, mas nada acontecia no dia seguinte. E aí a gente foi buscando caminhos, né? Eu sempre, assim, o grupo, a gente defende muito uma coisa, o debate democrático. Então, se a gente não consegue levar dados, e nós tivemos muito cuidado, Rose, porque parece uma coisa assim, meio chorona, meio assim, da gente estar reivindicando uma coisa para poucos, e não é, né? Realmente a gente está falando de uma coisa fundamental para a cidade, que é emprego, renda e desenvolvimento econômico. Deveria ser a prioridade de qualquer governo, né? E aí sempre a desculpa da prefeitura é nós não podemos, nós precisamos arrecadar mais porque nós estamos com muitas despesas, com muita gente precisando de muitas coisas e a prefeitura precisa arrecadar. E daí eu sempre falava, o que você quer, né? Matar a galinha? Né? Porque se você fecha empresas, e a gente vê diversas empresas que mudaram para cidades no entorno, você está perdendo ISS, você está perdendo IPTU, porque a inadimplência de galpões chega perto de 40%, então é altíssima, então a prefeitura também não está arrecadando. Então, tudo isso foi falado, mas falta aquilo, Rose, que é fundamental nos políticos, e aí o seu trabalho é extraordinário nesse sentido, né, de divulgação e de cobrança, que é a tal da sensibilidade política. A gente sabe a necessidade de recursos que a prefeitura tem, mas, por outro lado, todos nós estamos cortando as nossas despesas, estamos economizando, estamos racionalizando, estamos cortando, estamos fechando escritório, estamos fechando fábrica, todo mundo está tentando se ajustar. A população, né, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas estão passando por um processo de grande transformação. E a área política não pode ficar fora disso. Então, acho que essa é a grande agenda, né, para vocês daqui para frente, nessa questão das eleições, é de que governo nós queremos. Nós queremos um governo que racionalize, porque não adianta nada, Rose. Hoje a prefeitura lança mais ou menos 1 bi e pouco de IPTU. Se você tem uma inadimplência altíssima, então isso induz a prefeitura a fazer um orçamento errado, a gastar de maneira errada. Então o que nós estamos propondo nesse final de ano é vamos tomar uma atitude bacana, né? A Câmara votando o projeto, indo para o prefeito homologar, né? Isso seria maravilhoso, porque seria unir a cidade, que é o que nem você falou, o ideal é que isso partisse da prefeitura, mas eles têm uma dificuldade muito grande de economizar, e isso, e apesar do impacto, a gente demonstrou que é muito pequeno, mas eles têm essa dificuldade e não querem fazer, porque se eles quisessem fazer, eles fariam.
né? O Marcos, eu já passo para você. Ainda dentro da pauta tributária, nós temos algumas reclamações por parte do empresariado em relação ao ISS, alguns liberais dizem que há cobrança dupla. Você acha que essa carga tributária do Brasil, e aí eu estou falando não só da Prefeitura de Campinas, mas de todas as cidades, e até estamos tendo uma discussão no Congresso em relação a uma reforma tributária, você acha que isso contribui para que os empresários soneguem impostos? Qual que seria a visão do Avança Campinas para que a gente pudesse ter efetivamente mais impostos sendo pagos no sentido de que todo mundo pagasse o imposto de forma correta, mas também que não arrancassem a pele tanto dos moradores quanto dos empresários, porque o Brasil, a carga tributária ela é alta, mas nós temos outros países que têm uma carga tributária muito mais alta. No entanto, lá você tem um retorno dos impostos em relação às políticas públicas. No caso do Brasil, essas políticas públicas elas são deficitárias. Você acha que se houvesse uma cobrança menor, ou pelo menos conversasse com os empresários, haveria menos sonegação? Não só, né, imagino, não haveríamos sonegação, como também você não teria inadimplência, porque a coisa mais dramática é a inadimplência de impostos, né? Nenhuma empresa, vamos falar, nenhuma pessoa não paga, por exemplo, o IPTU porque não quer, né? Não paga porque não acha justo ou porque não pode, né? Então ninguém quer ficar devendo nada. A sociedade, eu parto desse princípio sempre, e as pessoas que a gente convive têm essa preocupação, né? Às vezes pessoas idosas ficam preocupadíssimas quando não conseguem pagar um imposto. Então assim, todo mundo quer contribuir, né? Mas é o que você falou, não temos retorno. E podemos ter outro tipo de atitude, né? O IPTU é um imposto, né, Rose, que você tem que pagar faturando ou não faturando, indo bem ou indo mal. Ele é um imposto na veia, né? O imóvel nasceu e vai morrer, nós vamos morrer e vamos deixar o IPTU para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, esse é um legado do IPTU. O IPTU é um imposto que vai acontecer sempre. Então, ele tem que ser um imposto muito equilibrado. O que a gente vê em Campinas, particularmente, é que é uma alíquota altíssima, somada a um ISS, que é o mais alto do Brasil também, e a carga tributária nacional. Então, nós estamos colocando a cidade num patamar de não competitividade em relação ao resto das cidades do entorno e até do estado e até do país. Então isso é muito ruim para uma cidade que tem as universidades que nós temos, que tem a questão logística que nós temos, viária, etc. Então nós temos uma população jovem, uma população maravilhosa que vai precisar de emprego, vai precisar prosperar e precisa encontrar um ambiente fértil para isso. Então, acho que os políticos têm que botar isso na agenda. Infelizmente, Rose, não tem sido, a gente tem percebido isso, que não é a agenda deles impostos razoáveis. Eles querem cada vez mais e mais altos. Eles falaram claramente isso até pra gente, que eles acham que tem que subir mais ainda, porque a prefeitura tem uma necessidade de recursos gigante. Agora, e aí, como ficamos nós, sociedade? Pobres mortais, qual será nosso futuro, né? Vamos conseguir ter a ficha limpa que precisamos ter? A tal da responsabilidade fiscal empurra a sociedade à inadimplência. Porque em nome dessa responsabilidade fiscal vai se aumentar. E é o que você falou, a partir de agora nós temos que estar unidos para ter um discurso bacana e justo, né? É isso aí. Ok. Hoje aqui no Band Eleições estamos recebendo o Luiz Piccolotto, ele que é presidente da Associação Avança Campinas. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com mais Band Eleições, não saia daí. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje recebendo virtualmente o Luiz Piccolotto, presidente da Associação Avança Campinas. Luiz, recentemente, na história do Brasil, a gente teve alguns movimentos formados pela sociedade civil, também alguns por empresários, enfim, que tiveram uma participação política muito importante. Por exemplo, o MBL, o Movimento Brasil Livre, teve um destaque e muitos desse grupo acabaram indo para a vida política.
Como você vê esse movimento dentro do Avança Campinas? Também a gente pode ter pessoal, os empresários saindo dessa associação e seguindo para uma vida pública, se filiando a partido político, e se, de certa maneira, essa filiação partidária pode trazer algum prejuízo quando a gente fala desses grupos, desses movimentos compostos por parcelas diferentes, né, da sociedade civil. Então, nós tivemos um cuidado muito grande de que, assim, né, que todos os empresários que topassem se associar ao Avança não tivessem pretensão política nenhuma. Então, todos nós não pretendemos ser candidato a nada. A gente quer contribuir, sim, politicamente, ajudando os políticos a implementarem coisas bacanas para a cidade, justas. Não queremos defender interesses pessoais, nem de grupos, nem de nada. A gente quer, o nosso grande amor é pela cidade de Campinas, então, por isso a ideia de chamar Avança Campinas. Então, o nosso foco é Campinas, é ajudar a cidade, é contribuir intelectualmente com a nossa experiência, né? Se a gente somar aí o grupo de empresários, todos os anos que essa turma está atuando, eu estava fazendo uma conta, dá mais de 500 anos de experiência. Então, é um pessoal que gosta de empreender, gosta da cidade e sentiu essa necessidade. Misturar política, né? Pretensões políticas, não é nem política, porque política a gente tem que fazer, a gente tem que se relacionar e tem que conversar com os políticos. Mas ter pretensões políticas atrapalharia muito o avanço. Então é uma questão fundamental que as pessoas não tenham esse tipo de ambição. A ambição tem que ser o seguinte: vamos ajudar a cidade, esse é o foco. Uhum. Rose. Ô Luiz, nós estamos daqui já em processo de eleições municipais. E depois do dia 16 de setembro, já saberemos quem serão os candidatos a prefeito de Campinas, e essa é uma oportunidade para que qualquer entidade possa contribuir, inclusive com o programa de governo dos candidatos. O Avança Campinas pretende levar alguma proposta para todos os candidatos? Como que vai ser feito esse diálogo com esses políticos que vão tentar a eleição aí para poder se sentar na principal cadeira do Palácio dos Jequitibás? Excelente pergunta, Rose. Essa é uma nossa grande preocupação. Temos que pensar daqui para frente, né? No próximo prefeito e na sua agenda. Então, nesse sentido, o que nós pretendemos fazer? Nós vamos convidar cada candidato para um bate-papo, vamos preparar um questionário padrão, que a gente quer a colaboração até de vocês, se possível, para a gente fazer algumas perguntas para todos igual. E a partir dessas respostas, né, nós vamos conhecer o que pensam os candidatos. E vamos perguntar coisas muito sensíveis, né? Vamos direto ao ponto, porque eu acho que é hora de jogar com a verdade, né? Tá, qual seria algumas das questões sensíveis para vocês que vocês colocariam para os candidatos? Você tem ideia? Várias coisas, a gente ainda está num processo de elaboração. Vou falar coisas assim que eu gostaria de perguntar. Claro que depois num questionário o grupo todo vai opinar e alguma coisa a gente... Mas, por exemplo, coisas que eu, Luiz, gostaria de perguntar para os candidatos, né? Se eles vão topar fazer um orçamento mais enxuto, se eles estão preocupados em ter um governo mais austero. Então, essa seria a primeira pergunta. E segunda coisa, se eles vão olhar, como que eles vão olhar a questão da Sanasa, que é uma empresa que cobra uma taxa de água altíssima, né, e que também é outro fator prejudicial para a cidade. Então, qual que é o projeto que eles teriam para um governo mais enxuto e qual é o projeto que eles têm para ter uma conta de água mais adequada à realidade do Brasil e de outras cidades, né? A gente não pode... A água para o empresário, dependendo do tipo de atividade, é primordial, né, para a atividade econômica, né? É fundamental, e você vê ainda, né, de vez em quando você passa, você anda pela cidade, você vê que às vezes, agora acho que eles cortaram, estão multando, eu não sei, mas a gente via muito caminhão-pipa andando pela cidade, é bizarro, né? Então, assim, essas coisas é que a gente tem que trabalhar. Então, assim, seriam duas coisas, mas eu acho que tem muito mais a questão do ISS, que nem você falou, o setor da saúde está sentindo demais, né? Houve um aumento enorme, e daí eles têm uma outra questão que eu discordo, que é aquela coisa, né? Empresas novas que vêm, eu dou uma vantagem fiscal e quem está aqui não tem essa vantagem. Isso eu acho extremamente injusto, porque quem está carregando o piano aqui, gerando emprego, aguentando a porrada,
tem que segurar um negócio, quem está chegando livre, leve e solto vai ter uma vantagem competitiva que você não tem. Quer dizer, isso é uma política pública, na minha visão, completamente errada. Então, essas discussões nós vamos levar para o Avança, vamos aprofundar com os empresários, porque a gente gosta, Rose, de ter a unidade do grupo, né? Então, é fundamental que todo mundo se sinta feliz com aquilo que é dito e não seja, às vezes, a expressão de um, né? Então, esse questionário nós vamos fazer com perguntas bem legais e depois a nossa ideia é entregar um documento de boas ideias de políticas públicas. Nós vamos convidar empresas de consultoria, universidades, jornalistas, todo mundo que quiser participar para a gente fazer um documento bacana. E o candidato que gostar daquelas ideias, aquela ideia que ele achar bacana, ele assinaria um compromisso público de que, se eleito, ele implementará aquela política pública. Essa é a ideia, né? Nós vamos, evidentemente, avançar nisso. Mas eu espero que avance, porque sabe o que eu vejo, Rose? A eleição está muito rápida e não está tendo debate, não está tendo compromisso. Vai ser uma campanha de blá, blá, blá. Nós vamos tomar um susto ano que vem, né? Porque qual é a questão programática desses candidatos que estão aí? É montes de candidatos. Cada hora a gente fica sabendo de um nome novo. São nomes bons, mas qual que é o compromisso dessa turma? Com o que eles vão... qual é a bandeira deles, né, de governo? É isso que nós queremos saber. O empresário precisa ter planejamento. Ninguém vai fazer investimento no escuro. Nós precisamos saber onde nós estamos pisando. Então, acho que é um momento ideal para esse debate, né? E eu acho que a campanha esse ano ela vai ser um pouquinho diferente por causa da Covid-19, então nem nós sabemos ainda como que vai rolar essa campanha. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, já vou passar, pode falar, Luiz. Não, e falta o olho no olho, né? A gente olhar o candidato e ver a verdade dele, né? Nós estamos precisando de verdade, né? O mundo está precisando de trabalhar com gente de coração aberto, né? De peito aberto, né? Ô, Luiz, quem que financia o Avança? Porque você disse que vai contratar consultoria e as pesquisas, por exemplo, que vocês fizeram para poder propor o projeto de lei de redução da alíquota para os grandes barracões, tudo isso exige um serviço, né, uma prestação de serviço. São os próprios empresários? Como que é esse financiamento do Avança? O Avança, basicamente, ele é todo feito com voluntariado, né? Então, todo mundo que se propõe a ajudar, se propõe a fazer em prol da cidade. Então, essa é uma premissa. Às vezes, a gente tem coisas, por exemplo, na questão do IPTU, nós tivemos que levantar dados das outras cidades, nós fizemos um levantamento. Hoje mesmo, antes da sua entrevista, eu estava vendo tudo, eu falei, puxa, que trabalho bacana, porque isso tudo nós ajudamos, fornecemos para os vereadores como informação, né? E aí a gente contratou uma pessoa para fazer esse levantamento de dados, mas assim, são custos muito pequenos. A taxa de associação do Avança Campinas para os empresários, para falar para você com a maior transparência, é R$150. Por quê? Porque todo mundo doa o seu tempo, a sua empresa, o seu telefone, o seu jurídico, todo mundo, porque sabe o que eu vejo, Rose? Se a gente ficar tudo sendo pago, não vai acontecer, entendeu? Então, a gente já via isso antes, né? Então, quando a gente convida alguém, agora a gente está fazendo um levantamento novo de dados econômicos e tudo mais. Nós estamos pegando alunos da Unicamp que vão nos ajudar. Então, assim, essas coisas são importantes. Nós temos uma turma jovem aí que tem muito energia para gastar. Então, claro, vamos remunerar essa turma, mas é diferente. As empresas de consultoria se dispõem muitas vezes a ajudar gratuitamente, com a informação, com a expertise que eles têm. Então a gente vai nessa linha do gentileza gera gentileza, né? O que você pode oferecer pela cidade, né? Você quer uma cidade melhor? Quer? Então tá bom. Então ajude a cidade. Né? Porque senão fica aquela coisa do qual é a vantagem que o empresário vai levar ou quanto vai custar isso. A gente tinha muito isso dos empresários, né? Nossa, vai ser caro, né? Vamos entrar... Não, é um negócio que é o seguinte, essa despesa que a gente tem é para pagar despesinha básica, né? do dia a dia, né? E vai ser assim sempre. Nós não queremos ter uma associação aqui é de gente generosa, né? E assim continuará. Ok, infelizmente nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer muito a participação do Luiz Piccolotto, presidente da Associação Avança Campinas. Muito obrigado por estar em mais um Band Eleições.
Olha, muito obrigado, Marcos, Rose, enorme alegria, boa sorte para vocês. Contamos muito com o trabalho da imprensa, o papel que vocês fazem é fundamental, de cobrar, de mostrar, e tem sempre com o Avança Campinas. Estamos ao lado da cidade e ao lado da imprensa. Vamos embora. Força total. Obrigada. Avança Campinas. Um abraço. E Rose, tchau, obrigada. Valeu, até semana que vem, Rose. Valeu, até semana que vem, Marcos. Tchau, tchau. E a você de casa, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.